Saudações galera, aqui é do Estuda Mais e vamos começar aqui um vídeo de química fazendo a resolução de um exercício de estequiometria. A mistura de uma solução de sulfato de ferro 3 está aqui, com uma solução de hidróxido de sódio, forma um precipitado gelatinoso de hidróxido de ferro 3. Qual a massa de precipitado que se forma quando reage 0,10 mol de íons de ferro 3? Olha só. Então ele quer saber a massa, tá? Que a gente vai encontrar do precipitado. O precipitado, ele já falou que vai ser aí o hidróxido de ferro, né? Precipitado gelatinoso de hidróxido de ferro. E mesmo se você observar aqui, você vai ver que é ele que está na forma sólida, então vai ser ele que vai precipitar, né? Do lado dos produtos. Então, ó, a gente sabe que o precipitado é esse cara aqui. E ele quer saber a massa de precipitado. Mas ele está fazendo a relação, ó, da massa do precipitado que se forma a partir de 0,10 mols de íon ferro 3. Observe o seguinte, o íon ferro 3 não é a mesma coisa de falar o sulfato de ferro 3, tá? Esse sulfato de ferro aqui, pessoal, ele contém dentro dele o íon ferro 3. O íon ferro 3 é apenas o átomo de ferro que a gente tem aqui, tá? Então, só que a gente tem duas vezes esse átomo de ferro dentro do sulfato de ferro. Ou seja, em uma molécula apenas, se eu tenho uma molécula de sulfato de ferro, eu tenho duas vezes o ferro. Então, eu tenho duas vezes o íon ferro 3. Beleza? Se eu fosse fazer uma relação, eu quero descobrir a massa do hidróxido de ferro, não é? Então, ó, eu quero fazer uma relação entre a massa dele, que é a massa que eu quero descobrir, com o número de mols que eu vou ter do íon aqui. Então, ó, qual que é a massa que eu tenho do hidróxido de ferro aqui? A gente tem que calcular, né? Então vamos colocar aqui. Bom, o exercício não deu. Tá, mas ele deu as massas aqui, ó. Ferro está aqui, oxigênio está aqui e hidrogênio está aqui. A gente tem que calcular as massas que a gente tem, a massa molar que a gente tem. Vou calcular aqui embaixo, depois a gente apaga. FeOH3. Então vamos lá. Ferro, oxigênio e hidrogênio. Quantos átomos de ferro eu tenho dentro da molécula de hidróxido de ferro? Tem apenas um. De oxigênio eu tenho quantos? Eu tenho 3 vezes 1 aqui dentro, né? Então eu tenho 3 átomos de oxigênio. Hidrogênio, mesma coisa. Esse 3 eu vou multiplicar pelo 1. Então vou ter 3 hidrogênios. E aí eu vou multiplicar pela massa deles. 1 vezes 56, no caso do ferro, 1 vezes 56. Para o oxigênio, 1 vezes 16. E para o caso do hidrogênio, 1 vezes 1. Opa, 3 vezes 1. Aqui não é 1 vezes 16, 3 vezes 16, né? Então, é a quantidade de vezes com que cada um deles aparecem multiplicada pela sua massa. 1 vezes 56 dá 56. Agora, 16 vezes 3 é igual a 48. E o 3 vezes 1 é igual a 3. Se a gente somar 56 mais 48 mais 3, vai ser igual a 107, tá? A soma dos 3 é igual a 107. Isso daqui a gente vai colocar na unidade de gramas, porque a gente está calculando uma massa molar, né? Que é a quantidade de gramas que a gente tem por mol, certinho? Só que aí a gente tem que observar o seguinte, eu tenho 107 gramas por mol de hidróxido de ferro. Só que quantos mols eu tenho do hidróxido de ferro? Eu não tenho um mol. Onde que a gente observa isso? Na estequiometria. O exercício já deu o balanceamento feito para a gente, né? Ó, são 107 gramas. Então aqui a gente pode colocar assim, ó. A gente tem 107 gramas se eu tivesse 1 mol. Só que a gente tem 2 mols. Então você vai colocar 2 vezes 107. 107 vezes 2 ou 2 vezes 107 é igual a 214 gramas. Essa é a massa que a gente tem de hidróxido de ferro. E essa massa ela é produzida a partir de 1 mol do Fe2CO4 3, tá? Que é do sulfato de ferro.
Só que a gente não vai fazer uma relação com o sulfato de ferro. A gente vai fazer a relação com quem o exercício deu aqui, ó, a quantidade de mols, que é o íon de ferro. 1 mol do sulfato de ferro, ele tem quantas vezes o ferro? Tem 2 vezes. Então, em 1 mol que eu tenho de sulfato de ferro, eu tenho 2 mols de íon ferro 3+. Então, com 2 mols de ferro 3+, eu produzo 214 gramas de hidróxido de ferro 3. Agora, e se eu tiver 0,10, é isso? Isso. 0,10 mol de ferro 3+, que é o que o exercício disse, né? Que a gente tem. Quanto eu vou produzir de hidróxido de ferro em gramas? Vocês estão vendo? Então a regra de 3, ela vai fazendo exatamente o que o exercício vai pedindo, tá? É uma interpretação. É um jeito diferente de escrever o exercício, tá? Só que com cálculos, né? Então, ó, agora vamos lá. 2 vezes x vai dar 2x, que é igual 0,1 ou 0,10 vezes 214 é igual a 21,4. Essa é fácil, dá para fazer de cabeça, viu? Porque, ó, no é 0,1, então a vírgula ela tem que cair uma vez aqui, ó, pro lado esquerdo, tá? Aí vai dar 21,4. São aquelas regrinhas de divisão básica, né? 21,4. Agora, o 2 ele está multiplicando pelo x, não tá? Então, ele vai passar para o outro lado da equação, que é uma igualdade, é uma equação, dividindo, para que a gente tenha o valor de x isolado, né? X é igual a 21,4 dividido por 2. Dividido por 2, você vai chegar no resultado que é igual a 10,7. 10,7 gramas de quem? Do hidróxido de ferro 3, né? Então, a gente encontrou a massa de hidróxido de ferro 3 a partir do número de mols que a gente tinha do íon ferro 3+. E o íon ferro 3+ está dentro do sulfato de ferro, beleza? Qual que é o cuidado nesse exercício? Muitas pessoas confundem e colocam assim, eu tenho desse cara aqui, ó, 1 mol. Então, coloca aqui 1 mol. Cuidado! Em 1 mol que você tem do sulfato de ferro, você tem 2 mols de íon ferro 3+. E o exercício ele fala com quem que você tem que comparar. Ele diz que é com o íon, ele não fala que é com sulfato de ferro, beleza? O íon de ferro está dentro do sulfato de ferro, então tem que prestar atenção aí porque alguns exercícios brincam com isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.